Fala pessoal, com muita alegria que eu inicio hoje a primeira resenha em parceria com a Brasil Paralelo. Eu entrei em contato com eles já que houve o lançamento de uma série chamada Amada e Ultrajada para tratar da história do Exército Brasileiro e eles me concederam um mês para poder assistir a série em sua completude. Independente deles terem me concedido esse um mês de maneira gratuita, todo mundo que me conhece sabe dos meus sincericídios e o quão fiel eu vou ser para com a realidade. E preciso também para dizer se o documentário foi bom ou não. Mas em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu sempre fui fã da Brasil Paralelo. Eu acredito que eu já devo ter assinado a plataforma deles por 2 anos. E os documentários deles são realmente muito bons. Até está pausado aqui com o Tomás Juliano na tela, que é um historiador de altíssimo gabarito, assim como outros que integram a equipe. E antes dessa série Amada e Ultrajada, eles já haviam feito uma outra série que tem por volta de 2 horas, um documentário, chamado de 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que conta a história do regime militar, do seu início até o fim. E de modo mais preciso sobre os combates no campo cinético e também no campo cultural. Nessa série anterior, eles abordaram dos erros e acertos dos militares que conseguiram dominar as batalhas campais contra os grupos revolucionários, mas no aspecto ideológico e cultural permitiu-se um crescimento revolucionário muito grande que, após a Constituição de 1988, passou a dominar o cenário político brasileiro. O documentário Amada e Ultrajada tem a finalidade de analisar como que as Forças Armadas, que tinham um prestígio tão grande perante a população, acabou caindo em descrédito nos tempos atuais. É claro que eu, como militar, sou impedido de manifestar por regramento e pelos próprios aspectos que fazem parte de integrar órgãos de execução. Dessa maneira eu entendo como razoáveis as restrições à liberdade de manifestação dos próprios militares, e por isso que eu tenho que ser muito comedido com as palavras. De qualquer maneira, nesse primeiro capítulo, que é o capítulo que está disponível no YouTube, eles começam tratando sobre a própria construção do Brasil e de qualquer nação que sempre teve o exército como um agente histórico dessas próprias nações, porque as batalhas foram eventos que caracterizaram a construção de diversos países. Nós podemos citar a Revolução Americana e o próprio caso brasileiro. Mas no Brasil as Forças Armadas acabaram sendo um grande agente político. E nós vamos ver nessa obra como aconteceu no golpe da República e também na própria instituição do regime de 1964. Mas eles começaram realmente do início. Eu tenho até aqui alguns pontos anotados falando do descobrimento. O próprio Pedro Álvares Cabral era um militar para conseguir lidar com as situações de intempérie que caracterizava essa viagem, essa verdadeira epopeia. Eles até têm uma outra série chamada Entre a Cruz e a Espada, que conta uma história de construção do Brasil, também é uma obra belíssima. E nesse primeiro capítulo do Amada e Ultrajada, eles também contam da construção do próprio Brasil. Por exemplo, quando eles chegaram aqui, os portugueses, eles viam que os índios identificavam a figura masculina como uma figura afeta a ideia de realizar guerras e confrontos. E um grande construtor da própria imagem brasileira como uma nação foi essa batalha de Guararapes, em Pernambuco, contra o invasor holandês. Nessa batalha se uniram índios, portugueses e os africanos, que eram os escravos trazidos, e mesmo numa quantidade numérica menor, mas valendo-se de vantagens do terreno e até por causa da própria influência indígena que conhecia a região, eles conseguiram expulsar o invasor holandês. E esse acabou sendo o grande marco, digamos assim, da brasilidade, essa batalha de Guararapes. Eu só tenho a dizer que a qualidade de imagem dos documentários da Brasil Paralelo tem cada vez melhorado mais e estou ansioso para assistir o segundo capítulo. No mais, forte abraço para quem nos assiste, muito obrigado pela atenção e desejo a todos ótimos estudos. Tchau, tchau.